A paz do Senhor esteja com todos. A palavra dessa semana é: o que é tomar a Santa Ceia indignamente? Que está escrito lá em 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É um texto da palavra que apresenta uma advertência muito séria. Participar da ceia indignamente e se tornar culpado perante a Deus de um grave pecado. Mas Paulo quis dizer nesse texto, com a palavra indignamente, para termos uma compreensão correta da mensagem do texto, precisamos avaliar o seu contexto. Essa palavra ela se refere ao que está escrito em 1 Coríntios 11, versículo 17 ao 34. E é nessa passagem que encontraremos a resposta para a nossa meditação, para a nossa reflexão. É importante observarmos que a palavra de Paulo é dirigida à igreja, aos irmãos, aos crentes. É evidente que o descrente não deve participar da Santa Ceia, pois não teria significado algum. Nessa passagem de 1 Coríntios 11, 20 e 22, de sorte que, quanto vós ajuntai num lugar, não é para comer a Santa Ceia. Porque comendo cada um, toma dignamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que não tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Vemos aqui que Paulo quis dizer com comer a ceia indignamente. Eles não estavam observando um modo correto de fazer a ceia. Por isso se afastaram do real significado. Estavam fazendo do jeito errado. Quando vocês ou nós se reunimos, não é para comer a ceia do Senhor. Vemos aqui que a ceia ela perdeu seu significado, ela ficando de forma vazia. Mas o que eles estavam fazendo era errado. Eles estavam tentando celebrar a ceia de forma dividida e não em unidade, como o corpo de Cristo e igreja, como devia ser. Os ricos desprezavam aqueles que não tinham ou eram pobres, fazendo sua própria ceia, enquanto os pobres ficavam chupando o dedo ou desprezado num canto, e também fazendo a ceia do seu jeito. De sorte que, quando nós ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga, como está escrito em 1 Coríntios 11, 20 e 21. Paulo, ele condena essa desunião. Uma ceia dividida dentro da igreja não era a Santa Ceia que Cristo instituiu e por isso era pecado. Os pobres eram envergonhados, como se não fizessem parte do corpo de Cristo, por serem pobres, como está escrito no versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Na passagem de 1 Coríntios 11, 23 ao 26, Paulo ele relembra a eles o real significado da Santa Ceia. Uma mudança de atitude que é baseada numa reflexão, numa meditação. E em 1 Coríntios 11, 28 e 29 está escrito: examine-se
pois o homem é a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse examinar está ligado à questão anterior, ou seja, examinar-se da forma com que está participando. Não está pecado contra os seus irmãos na fé e, consequentemente, a Deus. Paulo nos chama a examinar a seriedade do ato de participar da Santa Ceia como indivíduos que fazem parte de um corpo. E ele finaliza, frisando o caráter de união da ceia. Participar da ceia de qualquer forma de desunião é comê-la indignamente. Em 1 Coríntios 11:33, portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperar uns pelos outros. Sendo assim, participar indignamente tem a ver com a nossa postura na ceia, principalmente com a relação aos demais irmãos, e tem a ver com a nossa postura de santidade, de vida com Deus, de compreensão, se estamos fazendo quando participamos da Santa Ceia. Paulo lhe manda nos examinar e participar. Isso significa que o apóstolo espera que cada um de nós saibamos reconhecer os nossos erros e que tenhamos um espírito de humildade para buscar melhorias. Concluindo essa palavra dizendo que nem mesmo um pecado ocasional deve ser um empecilho, uma barreira para que nós deixe de participar da Santa Ceia. Procuremos confessar o nosso pecado a Deus e participar da Santa Ceia. Se o nosso pecado foi contra a pessoa ou outra pessoa, faça um compromisso com Deus de resolver isso e participe da Santa Ceia. A ceia é um momento de união do povo de Deus e de relembrar o sacrifício do nosso Salvador, bem como a de avaliação interior e fortalecimento espiritual de cada um de nós e da igreja como um todo. Por isso, nós devemos refletir, tomar decisões para reparar possíveis erros e fortalecer como indivíduos e como igreja. Ou isso é, comer a ceia dignamente. Pai, eu agradeço por mais um dia na sua presença e que ele seja todos os dias com alegria de coração, na comunhão com a minha família, meus irmãos, meus vizinhos, no meu trabalho e em todo o meu convívio, Pai. Eu clamo, Senhor, que o povo examine os candidatos, que tome uma decisão correta nessas eleições, naquele candidato que busca preservar os direitos de família, da igreja, de uma prosperidade da nossa nação, que não exista, que não tenha mais corrupção. Clamo por aqueles que precisam de uma unção de cura e também para aqueles que se encontram perdidos no caminho das trevas, Pai. Que a palavra de libertação chegue-se a eles, Pai, e que eles venham ter esta comunhão contigo. Clamo também pela vida de nossos pastores, pela nossa igreja, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, Pai. E eu agradeço, Senhor, mais uma vez. Amém.